Ok, questão Instituto Quadrix. Opa, acabei mexendo no computador. A banca preferida aí dos conselhos regionais, né? Uma banca excelente, inclusive eu já tive uma aprovação nessa banca e uma nomeação também do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul para assistente administrativo Três Lagoas. Se você digitar Yurik, Y-H-U-R-I-K, no DOU você vai ver essa nomeação aí. DOU Diário Oficial da União. Beleza, chega de papo. Vamos para a questão. Quanto aos anagramas da palavra pulga? Muito bem. Julgue o item. Bom, primeiro, você tem que entender qual é o conceito de anagrama. E é um conceito muito simples e você tem que levar para sua prova, tá? O que é anagrama? É de quantas formas eu vou conseguir reorganizar essas letras que dá origem a outras palavras, certo? Então, preste atenção. Eu tenho a palavra pulga. O que seria um anagrama da palavra pulga? Poderia ser, por exemplo, pluga. Pluga é um anagrama. Perceba que as letras são as mesmas, eu apenas mudei a ordenzinha delas aí, e aí gerou uma nova palavra. Basicamente o conceito é esse, né? Eu reorganizo as letras e formo uma nova palavra. Palavra ficou difícil, uma nova palavra. Se ela vai ser, se existe ou não no nosso dicionário, não importa, tá? Aqui é matemática, não língua portuguesa. Então aqui nós estamos preocupados com o quê? Quantas palavras diferentes eu consigo formar com as mesmas quantidades de letras. De uma forma normal, tradicional, por exemplo, os anagramas da palavra pulga, 1, 2, 3, 4, 5, seria o 5 fatorial. Por que o 5 fatorial? Perceba o seguinte, a palavra pulga é formada por 5 letras. Preste atenção. Na primeira posição, quantas possibilidades eu tenho? O P, o U, o L, o G e o A. Opa, eu tenho 5. Para a segunda posição, eu tenho quantas letras? Vamos supor que eu usei a letra L. Me sobra quanto? 4, certo? Aí eu usei o G, né? Quantas que sobram? 3. Suponhamos que eu usei o A. Agora eu quero usar o U. Perdão. Eu acabei me empolgando. Queria o... Tá, vamos analisar a quarta posição. Sobraram 2 letras. Suponhamos que eu tenha utilizado o U. E agora sobra quantas letras? 1. Então 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, perceba o seguinte. Eu consigo formar 120 novas palavras com essas letras. P, U, L, G e A. Basicamente é isso. Esse é o raciocínio de anagrama. Pronto, matou o conceito de anagrama. Se ele tivesse pedido quantos anagramas é possível formar com a palavra pulga, né, com as letras que compõem a palavra pulga, você saberia que é 120. Mas nada é tão simples quanto parece, né? Ele fala o seguinte, mais de 50 desses anagramas têm vogais juntas. Olha só. Ele quer saber quantos anagramas têm vogais juntas. O que seria isso, vogais juntas? Vamos pegar a palavra pulga. Vou pegar a palavra pulga. Seria, por exemplo, assim, ó, pu, A, L, G. Outro exemplo, U, A, P, L, G. Perceba que as vogais ficam juntas, ó. Ou, por exemplo, A, U, P, L, G. Então ele quer saber de quantos anagramas nós conseguimos formar desde que as vogais fiquem juntas. Bom, existem 2 raciocínios aqui. Existem 2? Não, existem vários, né? Na matemática, a possibilidade de raciocínio é infinita, certo? Cada um tem uma forma diferente de resolver. E cada raciocínio, desde que chegue a um resultado de forma lógica, é válido. E coerente também, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, você já vai entender. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Vamos ver se só 4 risquinhos desse servem. Perceba o seguinte. Olha só. Eu posso ter as 2 vogais aqui nas 2 primeiras posições, não posso? Posso. Eu posso ter as vogais aqui também, ó, concorda comigo? Elas estão juntas, né? Eu posso ter elas aqui também. E eu posso ter elas aqui, ó. Certo? E com isso aqui eu vou trabalhar. Vejam só. Elas acabam formando um bloco, ó. Tá vendo? Elas acabam formando um bloco. Então, pense comigo. Aqui, para essa possibilidade, eu tenho para a primeira letra 2, para a segunda 1, certo? Porque quantas vogais eu tenho? 2, U e A.
certo? E agora para essa terceira posição, eu vou ter utilizado o U e o A. Sobra quantos? 3. Então aqui é 3, depois 2, depois 1. Certo? Vou fazer o raciocínio bem lento na próxima. Olha aqui, no segundo caso. Quantas possibilidades eu tenho para esta primeira? Lembrando que as vogais têm que ficar aqui, ó. Então aqui eu tenho duas possibilidades e aqui eu tenho uma. Então já corto U e já corto A. Quantas letras me sobram? 3, gente. 3 letrinhas. Certo? Então suponhamos que eu usei o P. Quantas que sobram aqui? 2. Né? Então vamos tirar o L. Quantas sobram aqui? 1. Certo? E o raciocínio vai se repetir. Olha só, aqui eu vou ter 3 também. Na verdade sempre começa pelo bloco, né? Então aqui, ó, 2 e aqui 1. Aqui eu tenho 3, aqui eu vou ter 2 e aqui eu vou ter 1. Começando pelo bloco, aqui 2 e 1. Então aqui eu vou ter 3, 2 vezes 1. Perceba o seguinte, ó. 2 vezes 1, 2, certo? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. Né? 12 vezes 1, ó, 12. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Vezes 1, 12. 3 vezes 2, 6. Né? 6 vezes 2, 12. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então vejam só. Quantas possibilidades, quantos, né, anagramas eu vou ter? Eu vou ter 12, mais 12, mais 12, mais 12. 4 vezes. 4 vezes 12, 48. Certo? 48. Então eu já sei que o gabarito é errado, porque ele está falando que é mais de 50. Não, não é mais de 50. Eu montei uma simulação aqui e já foi possível observar que não dá mais que 50, dá 48, exatamente 48. Então 48 anagramas vão ter as vogais juntas. Tá? Outro raciocínio que você pode ter, vamos lá, 5 quadradinhos aqui para nós, ou 5 letras, né? E aí a gente monta 5 tracinhos. Se você vamos colocar aqui xzinhos e xzinhos para as letras. Se você tiver a observação que elas formam um bloco e que esse bloco vai se deslocando, e transpondo isso, ó, vamos lá, ele é um bloco. Então vamos considerar esse bloco como se fosse uma letra. Tá? Eu vou unir o bloco e considerar ele uma letra. Então se eu quisesse formar um anagrama com uma palavra que tivesse 4 letras, por que 4 e não 5? Porque eu considerei isso aqui, ó, isso aqui como um bloco, como uma letra só. Tá? Então eu teria 4 possibilidades na primeira, 3 na segunda, certo? 2 na terceira e 1 na quarta. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Tá. Aí você vai falar, bom, errou, né? Porque dá 48. Mas preste atenção. Lembra que eu considerei isso aqui um bloco só, certo? Considerando isto um bloco, as combinações possíveis com as demais letras, no caso P, L e G, certo? Me dá 24 padrões. 24 padrões não, 24 possibilidades. Tá. Só que você tem que lembrar de um detalhe que vai fazer toda a diferença. Perceba o seguinte, eu posso ter U e A, como eu posso ter A e U. Ou seja, nesse grupinho aqui, eu tenho 2 vezes 1. Quais são as possibilidades? Duas vezes. Tá? E aí eu vou multiplicar aqui por 2. 24 vezes 2, 48. 48. É o mesmo raciocínio, é semelhante quando você considera um bloco. Só que aí você tem que lembrar depois de fazer este ajustezinho, né? Porque você pode ter U e A, como pode ter A e U, certo? Um exemplo, você pode ter, ó, U e A, P, L, G, como pode ter A, U, P, L, G. Tá vendo? Então, olha só, ó. Se eu considero um bloco, ok? Tudo bem, faça aqui com os 4, né? Ou fatorial de 4 também daria certo, só que no final multiplica por 2, porque aqui dentro, né, são duas possibilidades. Ou você tem U e A, ou você tem A e U, certo? Muito bem, questão top. Se inscreva no canal se você gostou, certo? Ative o sininho e compartilhe para que esse canal tenha mais inscritos. Minha meta é chegar a 1000 inscritos. Vamos ver se é possível até o final do ano chegar a 1000 inscritos. Um abraço, até a próxima.